Então, aquilo que nós consideramos que realmente somos é um construto de memórias. E as memórias nascem dos pensamentos, né? Então, aquilo que eu considero como sendo eu é apenas um aglomerado de pensamentos que foram construindo memórias desde a minha infância. E eu me identifico com essas memórias de maneira que eu chamo esse aglomerado de memórias eu, que seria o ego, né? Se eu não me engano, no grego, a tradução de ego significa eu. Então, na essência, eu enquanto individualidade, só existo dentro do pensamento. Os meus pensamentos formam a ideia de que existe um eu individual. Mas quando você penetra mais profundamente, você vê que existe um ruído de fundo, uma fonte única, a testemunha, que em essência final é o que tudo e todos são. Ou seja, eu somos nós somos eu, pois no fim das contas só existe um único eu, essa testemunha que permeia tudo que existe, que seria a camada final existencial de tudo e todos, a própria matéria-prima da vida, a própria vida, essa eletricidade substancial que alimenta de vida com a própria vida em si de tudo que existe. Olha que louco isso. Então, eu sou uma ilusão, porque eu nasci dos meus pensamentos, pois os pensamentos geram as memórias. As memórias geram os pensamentos, um retroalimenta o outro. E só existe a ideia de que existe um eu individual por conta das memórias barra pensamentos. Se eu excluir todas as minhas memórias, o que vai sobrar de mim? A fonte única, a testemunha. Se eu excluir todas as minhas memórias, não haverá mais um eu, porque não vai haver mais nenhum parâmetro de autoidentificação. Olha que louco isso. Então, tendo como base esse conhecimento, a gente pode começar a viajar mais além. O que faz eu ser eu? Um construto de memórias no qual eu associo como sendo eu. Então, será que existe um meio de armazenar essas memórias e carregá-las em outros corpos? Aí seria a imortalidade. Eu creio que já exista essa tecnologia. Ah, por conta que nós, mesmo hoje, em 2024, já temos uma tecnologia capaz de criar um ser a partir de uma única célula. Nós já estamos criando autoclones de nós mesmos. Esses androides que a gente vê aí, como a Sofia, ela já é um protótipo inicial daquilo que no futuro será realmente um clone humano. Então, em algum momento vai existir uma tecnologia capaz de não apenas criar um humano, mas também capaz de armazenar as memórias de uma pessoa.
e carregá-las nesses corpos andrógenos que de nada vão se diferir aos corpos humanos originais e até mesmo poderão ser até superiores em todos os níveis de qualidade, superiores aos próprios corpos humanos originários. Aí vai surgir uma nova raça. Mas como que você faz, né, para armazenar as memórias? Ora, é sabido que existe uma região no cérebro que é onde ficam gravadas as memórias. Se eu não me engano, o mal de Alzheimer é quando essa região cerebral fica danificada. Ou então, sei lá, quando a pessoa sofre um acidente, ela bate com a cabeça, essa região cerebral onde ficam armazenadas as memórias se danifica, aí ela tem uma amnésia, não lembra de mais nada, não lembra nem quem ela é. Então, construída uma tecnologia capaz de mapear essa região cerebral onde ficam armazenadas as memórias, você poderia copiar as informações dessa área cerebral e enviar esses dados, armazená-los num dispositivo tecnológico, que posteriormente serão ah, inseridos no outro corpo. Aí é a morte da morte, é um tipo de imortalidade. E as pessoas vivendo por um tempo indeterminado. Porque hoje mesmo, por exemplo, tudo que a gente joga na internet fica salvo para sempre. Então, se hoje a gente já tem uma tecnologia que armazena dados para sempre, vamos dizer assim, então nada impede que no futuro, talvez nem muito distante, as nossas memórias, ou seja, aquilo que nos transforma num eu individual, os egos, serão armazenados e transferidos para outros corpos, porque os humanos vão ter a tecnologia para criar novos corpos. Já essa tecnologia já existe, inclusive, mas num estado primitivo, pelo menos ao que é dado a nós, comedores de arroz e feijão, terem acesso, né? Porque quando chega uma tecnologia nas nossas mãos, é porque essa tecnologia já rodou nas elites, os dominadores e tudo mais, e ele já possui uma tecnologia muito mais avançada. Então, a mais avançada das tecnologias que nós temos à nossa disposição hoje, para eles já é obsoleta. Igual, quando a internet foi disponibilizada para nós comedores de arroz e feijão, é porque para eles já ficou disponível algo mais sofisticado do que a própria internet. Então, essa tecnologia de armazenamento de memórias e criação de corpos já existe, mano. A gente só ainda não tem acesso, mas que ela já existe, já existe. E se ela já existe, ela já está sendo utilizada pelas elites. É capaz de, nessa época aqui mesmo que eu gravo esse vídeo, 2024, é capaz de já existirem pessoas imortais que burlaram a morte, fazendo uso dessa tecnologia. E se a gente for colocar viagem no tempo dentro dessa equação, porque imagina, uma época em que os humanos dominaram essa tecnologia de criação de corpos e de armazenamento de memórias, então eles também já criaram uma tecnologia que viaja no tempo, porque não vai ser nada misterioso, nada difícil conseguir isso, né? Porque uma civilização que cria corpos, armazena, faz upload e download de memórias, consegue transferir uma pessoa para outro corpo, viajar no tempo deve ser brincadeira de criança para uma civilização que está nesse nível tecnológico, né? Então, o que vai acontecer?
é a reencarnação. Porque no futuro eles vão poder resgatar as memórias daqueles que morreram no passado. Por causa de viagem no tempo. Você vai viajar no tempo, vai voltar, sei lá em que época. Você vai rearmazenar a tua memória e vai enviar para outro corpo, seja no passado ou no futuro. Você vai escolher a época que você vai nascer, mano. E você vai nascer sem esquecer quem você é, como acontece hoje. Cara, o futuro é inimaginável, mano. Tamanhas possibilidades que serão apresentadas aos humanos. Mas tem um porém. A evolução tecnológica sem a evolução moral resulta em ruína, resulta em distopia. E é provável que aconteça isso com essa civilização aí. Então, vai ser muito perigoso quando essa tecnologia chegar na mão dos humanos, porque eles vão criar abominações. Porque você vai poder enviar uma pessoa para dentro de um corpo de um animal, por exemplo. Você vai poder torturar uma pessoa de maneiras inimagináveis. Porque o cérebro ele não tem diferenciação do real e do irreal. Quando você imagina algo, a tua imaginação é uma realidade para o teu cérebro. Então, nada vai impedir que você conecte o eu de alguma pessoa numa realidade virtual onde ela é torturada infinitamente. Vão poder usar isso para extrair informações. Vão usar isso por um monte de merda, vão fazer. Mas é claro, tudo tem duas faces, dois lados. Pode ser usado para coisas maravilhosas, uma tecnologia dessa, para criar um paraíso. E o paraíso é muito isso. Tem tecnologia envolvida. Tudo é tecnologia, porque tudo é conhecimento. Aí eu já vou deixar um gancho pro assunto que vai ser o próximo vídeo, que é falando sobre a evolução da linguagem. Como uma nova linguagem vai fazer nascer um novo mundo com uma nova espécie de seres humanos.